Bom, olá senhores, aqui é Carlos Barini e nós vamos iniciar mais um módulo do treinamento de redes da Senhor Computador. Né? Nós vamos falar hoje no treinamento de redes Windows, nós vamos falar a respeito do serviço DHCP. Então nós vamos discutir aqui na nossa agenda a teoria sobre DHCP, o broadcast de requisição, acknowledgement, release e renew. Vamos conversar sobre faixas de distribuição de endereço, como definir essas faixas, o que é um DHCP integrado OD, como usar múltiplos servidores DHCP em uma rede, os comandos ipconfig e tudo mais relacionado a DHCP. Então, teoria do DHCP, né? Quais são os problemas que levaram à necessidade da invenção do DHCP? O primeiro de tudo foi o aumento do número de elementos da rede. E isso dificultou a administração manual dos endereços IP. Quando a gente tem 5, 10 máquinas numa rede, a gerência é muito fácil, você sabe quase que decora quais são os IPs das máquinas, que redes que você está usando, gateway, servidores de DNS e assim por diante, né? Agora, quando isso aumenta demais, quando de repente você passa a ter redes com 300 máquinas em escritórios remotos, e aí de repente você tem redes com mais de 400 mil máquinas, 400 mil dispositivos, de repente você tem redes enormes, absurdamente grandes. Então aí a manutenção manual desses endereços de IP se torna quase que impossível, né? E fora isso também a gente pode considerar um número insuficiente de IPs para todos os dispositivos. De repente você tem faixas de IPs que não atendem todos os dispositivos. Então você tem, por exemplo, 200 endereços e você tem 210 equipamentos. Então como que você resolve esse problema, né? Então isso também é um problema que pode ser considerado, que pode ser enfrentado em algumas redes. Né? Por exemplo, aqui uma empresa com 300 funcionários com dispositivos, né? Notebooks, tablets, celulares, só que não simultâneo, né? Então, ela só comporta, suponhamos, 254 dispositivos simultâneos. Né? Então, como é que resolve esse problema? Uma das formas que nós vamos ver de resolução desse problema é com DHCP. Outra, o barateamento de notebooks e as invenções de celulares e tablets aumentou demais o número de redes sem fios residenciais. E também, né, numa casa, um leigo, ele, porra, imagina que todo leigo tivesse que aprender como configurar um IP para conseguir colocar um dispositivo na rede de casa, né? Então hoje em dia a pessoa coloca, ela chama, vai chamar os colaboradores da Senhor Computador, você vai instalar uma rede sem fio na casa do cara e aí acabou, o cara escolhe a rede, coloca a senha, ele não precisa conhecer teoria de IP, o que é gateway, o que é máscara de rede, né? Ele não vai precisar conhecer a fundo, por quê? Porque existe um servidor de DHCP, então isso também levou a necessidade, isso também foi um problema que leva à necessidade de um servidor DHCP. E o que seria então? Qual é a solução para esses problemas que a gente listou? Então a solução é automatizar a distribuição e administração de endereços IP e as configurações todas relativas a essa configuração de IPs, né? Então para isso veio o DHCP automatizando essa distribuição. Por isso nasceu o serviço DHCP. Então o DHCP é um serviço de rede, tá? Ele vem da sigla DHCP, vem das palavras Dynamic Host Configuration Protocol, né? O protocolo de configuração dinâmica de dispositivo. Host aí seria o dispositivo, né? Se trata de um serviço que é prestado a uma rede por um equipamento, né? Sempre tem um equipamento que tem o serviço DHCP e esse equipamento vai prestar esse serviço à rede de equipamentos em que ela abrange. O objetivo desse serviço é gerenciar
a distribuição de endereços de rede e outras configurações relacionadas, tá? Então, basicamente, quais seriam o endereço de rede? O endereçamento de rede, como a gente viu pelo módulo anterior, ele precisa do IP, da máscara de rede e do gateway. Aí depois, essas outras configurações acessórias, mas muito importantes, principalmente quando a gente fala de uma rede AD, é o servidor de relógio, o servidor WINS, os tipos de nó WINS. WINS nós vamos ver nos módulos posteriores desse treinamento. Os servidores DNS também nós vamos ver. Então a gente tem mais de 40 itens de configuração que podem ser utilizados no DHCP de IPv4, tá? Que é o nosso foco IPv4. Tá? No de IPv6 isso diminui bastante, porque já é um protocolo bem mais evoluído, mas ainda assim a gente tem também outras configurações que podem ser utilizadas pelo uso do DHCP. E como funciona o DHCP? Basicamente ele é um serviço do tipo cliente-servidor, e o host pode ser qualquer dispositivo que faça a requisição de IP. Então o que a gente pode considerar de host? Né? Desde tradicional, notebooks, desktops. Servidores pode ser host? Pode. Deve ser host? Não. Né? O servidor deve ter um IP sempre fixo, né? Não um IP dinâmico. Então, por isso que a gente considera desktops, notebooks, tablets, celulares, relógios, e agora com IoT, a gente vai ter geladeiras, televisões, vários tipos de outros tipos de equipamentos aí que podem ter IP, né? E aí então como funciona? Quando você coloca o host na rede, ele precisa de um IP. O que o host faz? Ele dá um grito na rede, né? Ou seja, ele faz um broadcast com o endereço 0000, né? E esse broadcast é um broadcast de requisição do pacote de configuração, tá? Então ele grita para o endereço 255.255.255.255, ou seja, todos os equipamentos que estiverem no mesmo cabeamento ou na mesma rede wireless vão receber e vão interpretar esse pacote de requisição de IP. Aí, como todos os equipamentos recebem, todos os equipamentos que estiverem com o serviço DHCP ativo, né, e que tiverem disponibilidade de envio de um endereço IP, eles vão responder fazendo uma oferta de um pacote de endereço. Né? Um pacote de endereço é um pacote de configuração. Então é um endereço IP, uma máscara, um gateway, um serviço de time server, um DNS, WINS e assim por diante. Então esse pacote de informação que ele oferece à estação de trabalho que está fazendo o broadcast. Né? Então a estação recebe essa oferta. Na verdade, ela recebe várias ofertas. Vamos supor que eu tenha aí 5 servidores DHCP. Ele vai receber 5 ofertas diferentes. O host vai escolher uma e vai, então, aí ele sabe exatamente, quando ele recebe a oferta, ele também tem o endereço IP de quem ofereceu, né? E aí, então, ele pega escolhe uma das 5 ofertas, por exemplo, que ele recebeu, e aí, então, ele faz uma requisição, né, específica desse pacote para esse servidor. Aí então esse servidor fala assim, não, beleza, então sou eu que você escolheu como sendo o seu servidor de DHCP? Então beleza, então começa a usar aqui que eu vou te dar, vou reservar isso aqui para você. Né? E assim começa o uso do endereço IP, do pacote de configuração IP após esse aceite do servidor. Aí então a estação entra na rede. Vamos ver um desenho disso. Né? Então aqui eu tenho uma estação entrando, que a primeira coisa que ela faz um broadcast de um pacote que chama DHCP Discover, que é para descobrir todos os serviços DHCP que tem aí na rede. Aí então a estação de trabalho que estiver com o serviço, né, o equipamento que estiver com o serviço DHCP ativo,
ela faz uma oferta através de um pacote DHCP Offer, também para broadcast. Tá? Assim que a estação recebe essa offer, ela escolhe, vai receber N offers, né? Ela vai então fazer uma DHCP Request. Então primeiro ela fez uma Discover, né? Aí depois ela respondeu uma Offer, aí então a estação de trabalho faz uma requisição específica para o servidor DHCP. E aí o servidor de DHCP responde um acknowledgement, ou seja, um aceito, um ACK, e aí a estação de trabalho entra na rede. Só a partir do ACK é que a estação de trabalho entra na rede e começa a usar esse IP. E aí começa a contar o tempo de lease, né? E aí a partir do momento em que a gente tem o tempo de lease contando, né? É o tempo que essa estação tem para que ele vai receber esse IP e ele pode usar esse pacote de configuração. Quando chegar na metade do tempo do uso desse pacote, suponhamos que seja 2 horas o lease. Quando chegar em 1 hora, a estação vai tentar renovar. Então ela manda um DHCP request para o servidor específico dela, requerendo a renovação do tempo desse pacote. Isso a 50% do tempo do lease. Né? Se ela receber um ACK, um aceite de renovação, então o tempo começa a contar novamente e assim entra em looping. Né? Então, se a gente imaginar que a gente configurou a nossa rede um lease time de 4 horas, por exemplo, então eu tenho de manhã, todo mundo, a hora que liga os computadores, na chegada de manhã no escritório, né? Então, das 8 até as 8h10, 8h20, eu tenho uma grande quantidade de pedidos de IP para o meu servidor. E eu tenho um pacote que eu configuro, por exemplo, para 4 horas. Então, quando der, o lease é de 4 horas, mas a primeira tentativa de renovação é na metade do tempo do lease. Então, se o lease é de 4 horas, a hora que der 2 horas de uso desse pacote de configuração, a estação de trabalho vai de novo ao servidor. Então, se eu tenho das 8 às 8h10 as primeiras requisições e o lease é de 4 horas, então às 10 horas eu vou ter um grande pacote de tentativas de renovação, ao meio-dia eu vou ter um grande pacote de tentativa de renovação, aí 14 horas, 16 horas e aí aproximadamente às 18 horas eu vou ter outra tentativa de renovação. Né? Se o lease é de 4, as renovações são de 2 em 2 horas. Né? Então a gente tem que entender isso e quase que dimensionar a rede para essa quantidade de tentativas de renovação. Né? Então, só voltando, quando o equipamento tenta fazer uma renovação, quando ela recebe o aceite, começa a contar novamente o tempo de uso do pacote. E o que é a pipa? A pipa é Automatic Private IP Addressing. Nós vamos entender o que é a pipa agora. É o endereçamento automático de IP privado. É um recurso padronizado em múltiplos sistemas operacionais que endereça automaticamente os dispositivos em uma rede única, sem a necessidade de DHCP. Então você pode ver que tanto no Windows, quanto no Linux, quanto em vários outros sistemas operacionais que tem o APIPA implementado, quando você dá um boot no equipamento sem rede, sem cabo de rede, sem a configuração de IP, você pode ver que ele pega um IP da rede 169.254/16. Né? O que significa isso? Significa que ele não encontrou nenhum servidor DHCP para configurar e ele não foi configurado manualmente. Tá? Então é importante a gente conhecer o endereçamento APIPA, por quê? Primeiro que se você pega uma placa de rede, um computador, e pede as configurações desse equipamento e vê que ele está na rede 169.254
automaticamente, ou seja, sem que tenha sido feita uma configuração manual, então isso mostra que o DHCP não foi encontrado. Ou, né, se existem DHCPs encontrados e funcionando nessa rede, não existe mais IPs disponíveis para serem distribuídos, tá? Ou o dispositivo que está sendo configurado está na rede correta, onde é esperado no DHCP. Por exemplo, eu liguei no switch errado, eu liguei na porta do switch errado, eu posso ter feito algumas configurações que levam o equipamento, ou não liguei o cabo de rede, não encaixei bem o cabo de rede, então aí ele pega o endereço APIPA. Aqui eu tenho a tela, então, por exemplo, aqui esse equipamento que eu listei aí, eu dei um comando ipconfig, né, como vocês podem ver aí na terceira linha, e aí veio, ó, eu tenho um adaptador que pegou a pipa, então por isso que ele está em 169.254.80.0, né, e um equipamento, ó, um outro lá de baixo, endereço IPv4 192.168.10.42. Então esse pegou o endereço de um DHCP. Ou está com o IP configurado manualmente, tá? Não sabemos. Mas o de cima significa que eu tenho ou um cabo desconectado ou eu tenho uma rede que não tenha DHCP. Qual que é a vantagem do APIPA? A vantagem do APIPA é o seguinte, eu peguei dois equipamentos Windows sem nenhum tipo de configuração. Não sei se tem ou não DHCP na rede. Se eu ligar os dois na mesma rede, eles vão para a rede 169.254, ambos. Cada um vai pegar um IP distinto, porque por sorteio... pode ser que pegue o mesmo IP? Pode ser que você ganhe na Mega Sena também, né? Então não é assim... É bem difícil com a pipa pegar dois endereços iguais. Pode existir, pode, mas não é tão fácil. Então, dos dois equipamentos, você ligou ligou o cabo de rede nele, mesmo sem servidor de DHCP, aí você pode, por nome, procurar fazer acessar os outros, né? Mas por que por nome? Porque o endereço IP cada vez vai mudar, né? A não ser que você ali dê um ipconfig e veja o IP do equipamento A, o IP do equipamento B, aí você pode comunicar pelo endereço IP, tá? Mas por nome você também consegue acessar um servidor, um equipamento pelo outro equipamento, né? Vamos conversar um pouco agora sobre faixas de distribuição de endereço IP. Então, nos dispositivos que prestam serviço DHCP, a grande maioria permite que sejam definidas uma ou mais faixas de IP. Isso é importante que existe uma faixa de exclusão. É importante que exista uma faixa de exclusão para quê? Para os equipamentos que que prestam serviços. Então, lembra, todo equipamento que presta serviço, a gente tem que ter pelo menos um IP fixo para esse serviço. Tá? Então, o servidor de arquivos, você tem que ter um IP fixo. O servidor de impressão, tem que ter IP fixo. O servidor gateway, o servidor de internet, o servidor de proxy, o servidor de firewall. Né? Então, todo equipamento que tenha um serviço sendo prestado na rede, ele tem que ser excluído da faixa de IP do DHCP, porque ele tem um IP fixo. Tá? Então, o serviço sempre tem que ter IP fixo, porque esses IPs devem estar fora da faixa de endereço que está configurado no DHCP. Um servidor DHCP pode fazer parte de várias redes ou prestar serviço de distribuição de endereço a todas essas redes. Então, um servidor pode fazer parte de várias redes, e se for um servidor de DHCP, mesmo não estando em uma rede, ele pode prestar serviço de DHCP para redes que ele não participe. Tá? Uma rede pode não ter um servidor de DHCP, mas ter um dispositivo que faça o papel desse DHCP para a rede, né? Isso se chama DHCP Relay. Na verdade, esse equipamento não teria uma faixa de IP, mas ele consegue ouvir requisições de DHCP e ele conhece o endereço de um servidor de DHCP. E aí então ele vai pegar
esse pedido de IP, ele vai levar ao servidor DHCP, vai receber um IP, uma oferta de um IP, e ele vai fazer todo o meio de campo aí, para que você não tenha que necessariamente ter um DHCP por rede que você tem, entendeu? Então, vamos entender isso mais de perto. Então, aqui eu tenho um desenho de rede, a gente tem a rede azul e a rede verde, né? A gente tem um servidor que tem um pé em cada canoa dessa daí, né? Um servidor que tem duas placas de rede, uma em cada rede, uma na rede azul e uma interface na rede verde, né? A rede é 192.168.13.254, com o servidor /24, e na rede verde 192.168.0.254/24, né? Então esse servidor tem o pé em duas redes. E veja ali em cima, ó, a faixa de distribuição, eu configurei aqui duas faixas de distribuição. Ó. Eu tenho uma faixa na rede 13 que vai de 101 a 200 e uma faixa na rede 0 que também vai de 101 a 200. Mas veja, uma é da rede 13 e uma é da rede 0. Então, quando esses equipamentos da rede azul ou da rede 13 fizerem requisições, ó, eles vão ser atendidos com endereços, com ofertas de endereço da sua rede. Já os verdes também vão ser atendidos com ofertas de endereço da rede deles, tá vendo? Não são IPs da mesma range, né? Por coincidência o final é o mesmo, mas o endereço mesmo é diferente, tá? Então, um servidor DHCP, eu consigo atender N redes, né? Desde que eu tenha um escopo para cada uma dessas redes. Agora, eu vou adicionar o desenho aqui, ó. Então, veja só que eu adicionei aqui, ó. A gente continua com o escopo 192.168.13, né? Ele vai de 101 a 200. 192.168.0 vai de 101 a 200. E 192.168.57 vai de 1 a 20. Tá? Então, ó, essa rede é atendida pelo servidor, é a rede 13, ó, é o escopo azul. Então, ele vai distribuir para esses computadores endereços do escopo azul. Por quê? Porque a rede dessa faixa é na rede 13 do servidor. Né? A rede da faixa 0 é da rede verde do servidor. E a rede da faixa 57 é lá da faixa vermelha. Ah, mas o servidor não tem em placa de rede da faixa vermelha. Ok, mas aqui entra, ó, a gente tem um dispositivo relay aqui na rede vermelha, tá vendo? Esse dispositivo, ele está ligado tanto na rede verde quanto na rede vermelha. Ele é um roteador que está ligado a essas duas redes. Então, quando um equipamento, aqui ó, tá vendo? Então, esse servidor distribui diretamente endereços das redes que ele está fisicamente ligado. Mas quando um equipamento faz um DHCP Discover numa rede que não tem DHCP, mas que tenha um DHCP Relay, esse DHCP Relay recebe esse DHCP Discover, ele retransmite para o servidor e aí faz todo o trâmite para que venha um IP da rede válida aqui que ele está, entendeu? Então, ou seja, o que eu quero mostrar com isso? Que um servidor de DHCP pode ter N redes, ele pode atender a N redes distintas, redes inclusive em que ele não está, mas desde que haja um dispositivo relay aqui. Quem que é esse dispositivo relay? Podem ser principalmente roteadores, tá? Quer dizer, na grande maioria das vezes são roteadores. Equipamentos que conhecem aí a rede em que tem o servidor DHCP que atenda a faixa de redes necessária. Tá? Então, teoricamente, esse equipamento aqui fez um discover, fez um broadcast de discover, o relay conseguiu captar esse discover, aí ele, como conhece unicast, né, por endereço direto, o servidor, ele vai e já faz a requisição direta para o servidor, recebe a resposta e faz todo o trâmite. É assim que funciona um DHCP Relay. Ok. E agora, quando a gente começa a falar de AD, que é o nosso ponto final, é o nosso objetivo final, falar de AD, né? Quando a gente começa a falar de AD, basicamente, nós temos que pensar que
O coração do AD é o DNS. A gente vai ver mais para frente em módulos posteriores, mas já começa a fazer sentido aqui o que a gente está falando, né? Então, o coração do AD é o DNS. E é muito importante que o DHCP esteja integrado ao DNS. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa rede verde, eu tenho um servidor que é de DHCP e de DNS, né? E eu tenho aqui o equipamento financeiro 1 com o IP101, financeiro 2 com o IP102 e entrou aqui o financeiro 3. Quando o DHCP entregar o endereço para o equipamento que faz uma requisição DHCP, né? Então ele marca lá, ó, eu tenho disposição de 101 a 105, eu entreguei o 103 para o equipamento financeiro 3, ponto empresa, ponto local. É importante, ó, que ele avise o DNS. Ó, o DNS não sabe que existe essa máquina. Quando o DHCP é integrado ao DNS, assim que o DHCP faz uma entrega de um pacote de configuração, ele também registra no DNS as informações de nome e IP da máquina, tá? Isso a gente vai ver mais para frente, mas é importantíssimo que isso aconteça. E é importante pensar o seguinte: quando a gente tem um serviço de DHCP em um servidor Windows, é possível integrar com AD. Quando a gente não tem, quando a gente usa o DHCP de um roteador wireless, por exemplo, um roteador fixo, um roteador cabeado, né? Na maioria das vezes a gente não tem possibilidade de integrar o DHCP com o AD, com o DNS do AD, e aí a gente tem um problema muito sério de rede Windows, tá? O DNS não é atualizado e aí a gente não sabe como que ficou o IP de um equipamento, e aí a gente pode começar a ter lentidão no tráfego de informações de um equipamento para outro, tá? Bom, e quando eu tenho múltiplos servidores de DHCP? Aqui eu coloquei um desenho aqui de um servidor de DHCP Windows e um servidor DHCP Wireless aqui, né? Ah, instalei um Wireless aqui, liguei o DHCP nele, coloquei uma faixa de IP. O que acontece? Olha só, eu configurei aqui no servidor DHCP do Windows 192.168.0 de 101 a 200 e no DHCP Wireless de 101 a 200 também. Ah, então, cara, isso é legal, porque aí quando o Windows cai, o wireless assume e começa a distribuir endereço. Ou ao contrário, quando o wireless cai, o Windows é que assume e começa a distribuir endereço. Mas lembra como é que é feita a requisição, a oferta, né? É feito por broadcast. Então, quando o equipamento aqui, tipo o financeiro 3, entra na rede, tanto o servidor quanto o roteador wireless vão receber a requisição e vão oferecer endereços, tá? Então, suponhamos aqui, ó, que essa primeira máquina aqui, o financeiro 1, tenha recebido o endereço 101 porque o servidor Windows entregou para ele o endereço 101. E vamos supor que o financeiro 2 recebeu o endereço 102 porque o servidor wireless entregou para ele o endereço 102, né? Quando entra aqui o 3, ó, de repente, ó, o 101 está vago aqui no wireless. E de repente o wireless faz toda a negociação com o equipamento e entrega o 101 para ele. Tudo bem, isso está certo, isso pode acontecer. Só que o que acontece? Eu vou ter dois equipamentos com endereço 101. E isso não vai deixar minha rede funcionar, tá? Eu vou ter conflitos de IPs. Então, essa não é a melhor das configurações quando a gente usa múltiplos servidores de DHCP, tá? E outro problema aqui, ó, mesmo que eu não tenha problema de IP sendo entregue o mesmo IP, tá vendo? Nós suponhamos aqui, ó, 101, esse aqui ficou com 102 e esse aqui de repente recebeu o endereço 51, ó, tá vendo? Aí agora aqui eu corrigi, ó, aqui o Windows vai de 101 a 150 e aqui o servidor wireless vai de 51 a 100, então, né? Então eu não tenho nenhum, ó, 51 a 100, de 101 a 150. Então não tenho nenhuma superposição de endereços aqui nessas faixas. Ok, é isso que eu tenho que fazer. É assim que eu configuro corretamente múltiplos servidores DHCP dentro da minha rede, tá? Só que o problema é que
Tá? Ó, esse pegou 101, esse pegou 51, ok, vão funcionar na rede. Só que o problema é que os endereços em que o DHCP do Windows entrega, ele integra com o DNS. Já o servidor, os IPs que o serviço DHCP do roteador wireless entrega, não são repassados ao DNS. Então aí eu passo a ter problema. Tá? O meu DNS fica incompleto, a lista de equipamentos DNS fica incompleta. Tá? Então qual que é a sugestão? A sugestão é que eu tenha um serviço DHCP Windows de 101 a 150, serviço DHCP Windows de 51 a 100. Então quando eu entregar um endereço, não interessa de quem seja, tanto o serviço Windows da faixa de 101 a 150 é integrado ao AD, quanto o serviço Windows de 51 a 100 é integrado ao AD. Tá? Então eles não têm faixa de superposição, ou seja, nenhum endereço que está nessa faixa faz parte dessa faixa, são faixas distintas, então eu não tenho problema. E todos eles, por serem servidores DHCP Windows, eles opcionalmente podem ser integrados ao AD e fornecer informação de forma correta também para o serviço AD. Para o serviço AD, serviço DNS relativo ao que foi entregue no DHCP. Ok? Manualmente eu posso pedir uma renovação. Então suponhamos aqui que eu tenha uma renovação grande de 8 dias, por exemplo, e aí de repente eu vou ter que desligar o servidor no terceiro dia e vai tentar ser feita uma renovação, não vai conseguir, então tem problema. Então mesmo sem desligar a máquina eu posso fazer uso das configurações do comando ipconfig. Tá? Se eu abrir o prompt, digitar ipconfig renew, automaticamente você vai fazer um pedido de manutenção, né, um pedido de renovação desse pacote de configuração. Tá? Se a renovação não for atendida, tudo bem, continua da forma que está. Você continua com o seu IP até o lease time ser atingido. Tá? E um outro comando ipconfig que a gente tem é o ipconfig release, né? Que é o que solta, release é soltar, então ele limpa as configurações da interface de rede. Então todo release é automaticamente seguido de um renew. Tá? Qual que é a vantagem do renew? Somente o renew. A vantagem do renew, somente o renew, é que ele solta, é que ele pede uma renovação sem soltar a configuração que ele tem. Se a renovação não for feita, ele continua. Agora, qual que é o problema do release e renew? Se a gente fizer o release e depois o renew, é que a gente realmente abandona a configuração que a gente está usando e solta essa configuração na banguela, né? Ou seja, eu solto ela, eu libero ela, e aí depois eu dou um release. Então, um renew. O release limpa as configurações e automaticamente começa a descoberta de DHCP. Caso você não consiga nenhuma offer, então vai para a pipa, né? Que a gente falou agora um pouquinho antes. E o que são as redes privadas? As redes privadas são faixas de endereços IP, são ranges de endereço IP que são reservados para que sejam utilizados em rede interna, tanto residenciais quanto empresariais. Tá? Então, são essas as redes que a gente deve trabalhar nas empresas e residências e tudo mais. Tá? Como essas redes são reservadas para serem usadas exclusivamente em redes locais, elas jamais serão utilizadas como rede pública privada. Tá? Então, esses endereços de redes foram reservados para serem usados somente em redes privadas. E o que acontece se eu configurar a minha rede privada com uma range que não seja essas ranges reservadas? Né? Internamente, a sua rede privada, você colocou no DHCP uma rede, por exemplo, descobriu qual é a range do wall e colocou lá na sua casa,
na sua empresa, uma das ranges de rede é a range de rede do UOL na sua rede interna. Vai funcionar? Sim, vai funcionar perfeitamente. Só vai funcionar quase que perfeitamente. Pelo seguinte, com certeza, se essa endereço de faixa não é reservada e se todos os IP acabaram, a gente já sabe que já acabaram, então eles estão sendo usados por alguma empresa. Tá? E com certeza, quando você coloca na sua rede interna a mesma range de IP de uma rede internet, então você coloca na intranet uma faixa de IPs que tem igual na internet, você não vai conseguir se comunicar com essa rede. Então, se de repente eu configuro a mesma range de rede da UOL aqui na minha empresa. Cara, você pode digitar www.uol.com.br, você não vai conseguir abrir nenhuma página do UOL, tá? Isso é importantíssimo você conhecer, tá? Bom, a melhor prática importante para o uso do DHCP é a escolha de faixa que são configuradas, né? Você deve escolher faixas distintas para redes de empresas do mesmo grupo, tá? Ou seja, suponhamos que eu tenha uma unidade, a matriz em Campinas, aí eu uso lá 192.168.0x/24. 368.24. Então eu estou falando que a máscara é 192.168.0, identifica a rede. Tá? Então, na filial de Bauru, por exemplo, eu não devo fazer uma outra rede de 192.168.0. Tá? Eu devo fazer uma rede 192.168.1. Aí na filial, na fábrica em Bauru, ou seja, na mesma localização, só que sites distintos, sites físicos distintos, né? Endereços físicos distintos. Aí de repente na fábrica eu tenho mais equipamentos, então eu uso a rede 10.1xy/16, tá? Ou seja, mas em nenhum momento eu usei 192.168.0, em nenhum outro lugar eu devo repetir 192.168.0, tá? Aí na fábrica de Manaus, eu já usei 10.1 na fábrica de Bauru, na fábrica de Manaus eu uso 10.2, por exemplo. E assim segue a vida, né? Mas nunca eu devo repetir a rede, tá? Somente dessa forma é possível ligar todas essas redes de forma que elas se comuniquem de forma eficiente. Então, se eu tiver duas redes iguais, por exemplo, se eu tivesse 192.168.0 na matriz de Campinas, 192.168.0 na filial de Bauru, eu não ia conseguir fazer as duas conversarem, certo? Isso é importantíssimo a gente pensar nisso. Redes privadas. Essas são as redes que você deve usar nas redes privadas, ou que a gente chama de redes internas, né? Então aí a faixa do 10, né? Que é essa primeira linha aí, que é um bloco de 8 bits de máscara, né? Então eu tenho 16.777.216 equipamentos possíveis de serem colocados na mesma rede se eu utilizar a rede 10. Tá? Aí há uma rede de 12 bits, que é 172.16 até 172.31. Tá? Isso me dá 1.048.576 equipamentos. Aí já na rede 192.168 eu tenho 65.536 equipamentos, tá? E na rede 169.254 65.536 equipamentos, tá? Lembrando que isso aqui é o endereço de APIPA, tá? Então não configurem essa range. Essa range é a range que é utilizada automaticamente pelos sistemas operacionais para a pipa, tá? Então, basicamente, o que a gente tem são essas três possibilidades: a rede 10, a rede 172.16 e a rede 192.168, tá? Não havendo dúvidas, não havendo mais o que abordar, eu abro agora para as dúvidas, tá? Havendo dúvidas, por favor, escrevam aí nos comentários as dúvidas que eu vou fazer o possível para tirar todas as dúvidas. Então foi esse o conteúdo que a gente viu.
Agradeço desde já a atenção e fico no aguardo de dúvidas. Muito obrigado. Até mais.